Olá, sou o professor Cipriano. A gente está produzindo alguns vídeos sobre agroecologia, diretamente com os produtores e produtoras. Hoje a gente tem a gratidão de estar com os produtores e vamos ouvi-los na sua apresentação. Eu sou Gabriel, eu trabalho aqui em Campina Grande do Sul. O meu foco produtivo, no momento, é erva mate. A gente tem um grande plantio de erva mate sombreada, embaixo de pinheiros, né, de floresta, e a gente produz o chimarrão aqui também, ainda num modelo muito artesanal, e estamos começando agora com a produção de horta também. E além disso, temos também um sistema de agrofloresta com foco em frutíferas. Eu queria que tu compartilhasse conosco, né, pela tua experiência, o que é a agroecologia para ti, e pode comentar um pouco sobre agrofloresta. A agroecologia, ela é uma grande ciência que começou a tomar força lá pela década de 70, né? Quando a agricultura convencional começou a se mostrar não tão efetiva, né? Não tão eficiente, começou a mostrar vários problemas sociais, ambientais, econômicos, políticos também. E então surge essa ciência da agroecologia que vem como contrapartida para mostrar que existe uma nova possibilidade. Na verdade, não é uma nova, é uma antiga possibilidade de produzir os alimentos, né? Porque a agroecologia ela é muito fundamentada em saberes ancestrais, em saberes de povos originários. Então, é uma tecnologia, uma ciência, na verdade, né, que estuda como que a gente pode criar agroecossistemas que sejam sustentáveis para os campesinos, né, que tenham um retorno econômico e que também sejam benéficos para o nosso ambiente, né, que não causem degradação. Tu falaste um pouco na tua apresentação sobre as tuas experiências, né? Como é que tu vem lidando nessa propriedade com a agroecologia, agrofloresta, né? Certo. Então, eu estou morando aqui faz um pouco mais de um ano. Então, a gente está bem no começo das atividades de erva mate, né? A gente vê muita dificuldade. Eu estou aqui há um ano, um pouquinho mais de um ano que eu comecei a trabalhar na terra, e até então eu tive alguns desafios. Eu vim da academia, né? Eu estudei agronomia, e eu fui introduzido ao mundo da agroecologia através da universidade. Então, eu tenho a parte teórica bem conceituada, bem fundamentada, mas quando a gente vem para a terra para pôr na prática, a história é bem diferente do conceito, né, na teoria. Então, tem sido um desafio, mas um desafio muito gratificante. Aos poucos, está conseguindo produzir os nossos alimentos, né? Ter a nossa soberania alimentar acima de tudo, né? E aos pouquinhos estamos conseguindo ter, ter excedente de produção para levar para feira ou para compartilhar até com alguém que venha, um amigo. É um grande desafio, mas é algo bem gratificante. Agora tu estás desenvolvendo a horta, né? Da erva mate, como é que foi essa tua expectativa e esse teu processo de produção? Como é que se dá isso? A gente fez um grande plantio, plantamos 2.500 mudas, que foi muito trabalhoso. Cavar cada berço é demorado, adubar direitinho, depois fazer a cobertura das mudas é bem trabalhoso. Foram alguns meses cavando buracos e plantando mudas, e é uma área bem grande, né? Uma área bem extensa. Então, a gente teve algumas perdas de mudas por falta de mão de obra mesmo, né? De conseguir dar conta de fazer tudo. Esse era o nosso foco produtivo, né?
foi um pouco decepcionante, porque a gente acabou realmente perdendo muda, perdendo produtividade, né, daqui a 2, 3 anos, quando eu começar a fazer as colheitas, mas a gente fez respeitando ciclos, né, respeitando a natureza. A gente não adubou com nenhum tipo de insumo químico, né, não tentamos artificializar o sistema dela. A gente plantou a erva debaixo da floresta, debaixo da mata, que é onde ela mais se estabelece bem, e está indo. Tivemos perdas, mas elas estão vindo. E eu acho que faz parte do processo isso, né? Aceitar que a gente não está em controle de tudo, que a gente não consegue controlar o nosso ambiente, né? A gente pode fazer algumas coisas, mas a gente não controla a seca que teve ano passado, né? E que vai se estender para esse ano, possivelmente. E continuar trabalhando, né? E foi aí que a horta entrou, que a gente precisava de um retorno econômico um pouco mais rápido, e sabemos que horticultura tem um giro rápido, né? Também muito trabalhoso trabalhar com horticultura, acaba tendo um giro mais rápido, né? Um giro de caixa, que era o que a gente precisava. E junto entrou a feira, que é uma possibilidade de trazer essa produção, né? Da comercialização, né, da feira, além da feira, e como é que tu vês a feira, né, na comercialização dos produtos? Comercialização, eu acho que é o que tem sido o maior desafio, para falar bem a verdade. Produzir é difícil, mas a gente consegue produzir. E na hora de comercializar, a gente não sabe nem por onde começar, né? Hoje em dia as redes sociais, né, o Instagram e Facebook, ajudam a divulgar a produção, ajudam a achar pessoas que têm interesse, né, a vir atrás do produto, mas não é tão fácil, né? Tem que ter lá os seguidores e tem que interagir com esses seguidores e tudo mais. Então, eu vendo o maior produto que eu estou vendendo agora é a erva mate. Vendo um pouco de mel, vendo um pouco de açafrão, e eu vendo isso para maioria são conhecidos, amigos. Às vezes esses amigos compram a mais para repassar para os seus outros amigos. Então a comercialização ainda tá deixando a desejar. Teria produção para ampliar essa comercialização, né? E a feira foi ótimo, está sendo ótimo, mas ela é apenas uma vez por mês. Super bom, super válido, mas ainda não tem uma frequência de comercialização que seria o ideal, né? Dessa questão do desafio, né? Eu acho que tem bastantes, né? Focar-se na questão da experiência, da produção e da comercialização, e poderia retomando esse desafio. Eu vim da cidade, né? Eu vim do meio urbano. A vida no campo é difícil realmente, né? O nosso corpo tem que estar preparado para aturar várias intempéries, né? Aturar o sol, trabalhar no sol, abaixar, ficar curvado, colhendo, tirando mato, fazendo podas. Então, eu sou jovem, né? O meu corpo ainda é super saudável, mas eu não nasci nesse contexto. Fisiológica mesmo de ser complicado, porque o corpo realmente não é acostumado a isso, né? E o nosso trabalho depende do nosso corpo, né? De um corpo sadio, de um corpo saudável e de um corpo acostumado com essas tarefas, né? Então, eu acredito que com o tempo, né? Morando no campo e vivendo disso, cada vez mais o corpo vai se adaptar, né? Somos muito adaptáveis. Mas como eu estou no começo ainda, eu ainda não estou, acho que 100% adaptado à vida no campo, né? O que eu vejo que é um desafio para essa população neo-rural que diz, né? Que são os jovens que estão saindo da cidade, vindo para o campo. A gente vê as pessoas que nasceram no campo, que vivem do campo sempre, tem uma destreza, tem uma habilidade muito grande em trabalhar com o corpo, e é algo que tem que ser desenvolvido. Esses desafios, né? Mas eu acredito, pela tua experiência de vida, né? E voltar-se para a produção, né? Da agricultura, como é que tu vês os benefícios? O que é que são os benefícios para ti, para a tua vida,
enfim, em geral? Então, eu acho que os benefícios sobressaem qualquer desafio, qualquer intempérie, qualquer dificuldade, né? Porque é muito bom essa horta aqui. Não dá para ver muito bem, mas quando a gente chegou, ela era uma pista de treinamento de cavalo. Então, eram aras e o pessoal botava o cavalo para ficar treinando aqui. Foi uns 20 anos assim. Então, era uma terra judiada, a grama não nascia, o mato não conseguia nem germinar. Estamos produzindo alface, hortaliça, acelga, brócolis, e as coisas estão vindo. Então, foi muito trabalhoso, foi muito difícil. Mas a gente está colhendo salada. Todo dia a gente vai almoçar, vem aqui, colhe a salada. Ano passado, eu plantei um roçado grande de mandioca. Agora, um ano depois, eu sou autossuficiente em mandioca. Estou com vontade de comer mandioca, vou lá e colho minha mandioca. Abóbora, eu colhi uma abóbora ontem, que eu plantei na primavera do ano passado. Então, fiquei um ano com abóboras. Então, são essas coisas que dão prazer, assim, né? Você botar um trabalho duro, se esforçar, ficar no sol, trabalhando, para um ano depois você ir lá e colher os frutos, né? Então isso é muito gratificante. E quando começa a vir a fartura, quando começa a vir a abundância de excedente de produção, você poder começar a compartilhar esses produtos. Acho que isso também é muito bom, né? Tendo em vista os alimentos que a gente tem disponíveis hoje para nossa população, né? Que são alimentos mortos muitas vezes, né? De cultivos em solos extremamente degradados, à base de químicos e químicos e químicos. Você poder fornecer um alimento que seja para o amigo, que seja para a família, um alimento natural, orgânico, sadio. Então, entre o alimento agroecológico, a produção dele, né, e o consumo, né, o benefício que traz, e, por outro lado, nós temos uma produção do agronegócio, né, voltada para o lucro. Como é que tu vês isso, né? Esse outro lado da produção que é o consumo de massa, né, que leva a produção, leva as pessoas ao adoecimento, né, e todos os tipos de malefício, né, para a natureza, para o ser humano, né? O problema é a gente estar vivendo afastado da natureza, né? A gente vive em cidades que a gente não consegue ver as estrelas, não consegue ver a lua, não consegue ver o nascer do sol. A gente não sabe os ciclos, não sabe quando que é primavera, quando que é inverno. As pessoas não acompanham isso, né? E, e a gente que está na roça, a gente sabe que a gente vai plantar a mandioca quando começa a chover, mas a gente só vai colher essa mandioca um ano depois, um ano e meio depois. O tomate a gente vai plantar agora e vai colher por alguns meses, e depois acabou o tomate. A gente pode fazer a nossa conserva, a gente pode fazer nosso molho de tomate, mas o tomate fresco não vai ter o ano todo. E você vai no mercado e tem o ano todo. Sempre tem o tomate. Sempre tem o que a pessoa quer. Não conhecimento dos processos. E a natureza é o nosso alimento, né? E a gente é a natureza. Então a gente, como humanidade, não está integrado, né? Não está sabendo viver mesmo, né? E a agricultura industrializada, ela consegue mascarar isso, né? Ela consegue fazer com que tenha tomate o ano inteiro. Se não tem aqui de um produtor que produziu numa estufa com um monte de agrotóxico, não tem problema, traz lá da Bahia, traz de Goiás, um alimento que foi tratado usando muitos combustíveis fósseis e atravessou um país continental, que é o Brasil, só para chegar na prateleira do mercado para poder ser consumido a qualquer época do ano. Vai contra todos os princípios ecológicos. Quando a gente passa a entender um pouco de que existe a sazonalidade, né? De que a gente tem alimentos que a gente colhe em um momento, que é quando o corpo precisa aqueles nutrientes, precisa daquelas vitaminas. E em outra época do ano, a gente não precisa tanto aquilo e vamos ter outros alimentos, né? As cítricas é um belo exemplo disso, né? No inverno. No inverno vem o limão, que é uma riquíssima em vitamina C, que é o que a gente precisa para não ficar gripado nas épocas frias.
Então, quando a gente começa a entender essas analidades, a gente começa a entender o que cada alimento apresenta e qual que é a medicina de cada alimento, a gente entende que a gente não precisa mais se empanturrar de remédio, né? O nosso alimento passa a ser a nossa medicina. E eu acho isso muito belo, também quase que poético. Agradeço a tua participação, o teu compartilhamento, né, desse teu conhecimento. Eu queria que tu dissesse para nós as considerações finais, né, o que a comunidade, no caso de incentivando-as, né, a voltarem para esse tipo de alimentação. Então, eu acho que da agroecologia é o consumidor final, né? São os consumidores, porque sem consumidor, a agroecologia não tem muito sentido, né? A gente tem que envolver a população nessa ciência, né? Nessa tecnologia de produzir alimentos, porque a gente produz alimento para o povo, né? Para a população, principalmente que está na cidade, que não tem acesso a uma pequenininha horta para plantar um alface, né? Então, quando as pessoas, a importância do agricultor agroecológico, né, que está, além de plantando comida saudável, está recuperando o meio, eu acho que a agroecologia pode tomar uma proporção muito, muito grande, muito forte. Então, como consideração final, eu gostaria que as pessoas passassem a conhecer os agricultores, conhecer quem que está produzindo a sua comida, participar de feiras, incentivar os agricultores a produzirem um alimento saudável e não simplesmente irem no mercado e comprarem o que é conveniente para eles, né?